Paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título O nosso trabalho é semear e nós temos que descansar que os resultados vêm de Deus. Então, temos que entender que o resultado ele vem de Deus. A gente semeia como agricultor, mas quem faz a semente nascer é Deus. Então, semear é você confiar e descansar em Deus. O texto que nós vamos tomar por base hoje é Atos 17, 33 e 34, que diz: E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros também creram na palavra de Deus. Então, nós temos que entender que quem faz com que o trabalho prospere e cresça é Deus. Então, Paulo ele pregou em Atenas, ali, uma cidade muito difícil, cheia da filosofia, que zombaram dele, mas o resultado foi o quê? Poucos crentes, poucos aceitaram ali a palavra de Deus. Poucos se converteram. Então, só Dionísio, Damares e outros. Não foi uma quantidade, mas ali foi lançada a semente. E ali Deus faz crescer, faz brotar. Então, nós temos que entender que será que ali foi um fracasso? De maneira nenhuma, porque o nosso trabalho é semear. O resultado é com Deus. Jesus disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele diz isso lá em Mateus 9:37. Ele diz, a safra é tão grande e os trabalhadores são tão poucos. Isso foi o próprio Jesus que estava dizendo ali aos discípulos. E hoje nós vamos ver aqui dois pontos. O primeiro, nós semeamos. O segundo, Deus dá o crescimento. Então, o primeiro ponto vem, nós somos chamados para semear a palavra, como a gente vê em Marcos 14 e 14. Onde ele entrar, digam ao dono da casa, o nosso mestre nos mandou, vim à sala que o Senhor preparou para nela comermos a ceia da Páscoa. Esse episódio aqui é quando Jesus manda os discípulos, dois deles ir ao local que ia ser a ceia da Páscoa, a última ceia que Jesus esteve ali juntamente com eles. E ali ele manda que eles vá. E a pessoa que eles iam já ia estar com a mesa local preparada, já pronto. E chega lá, Deus já tinha preparado tudo. Então você vê que Deus ele prepara, temos que somente confiar. Então o semeador ele sai com as suas mãos cheias e volta com as mãos vazias. Então aquele que é agricultor que vai levar, ele sai com as mãos cheias de semente, mas quando ele volta, volta vazio. Volta com as mãos vazias. Por quê? Porque plantou, deixou lá. Mas já o ceifeiro faz o quê? Ele sai com as mãos vazias e volta com as mãos cheias. Então a gente vê a diferença entre o semeador, o agricultor que vai semear e o agricultor que vai colher. Então, um vai com as mãos cheias, outro vai com as mãos vazias, mas cada um faz a sua parte e é necessário, por quê? Porque sem isso não vai ter colheita. Então, se você semear e não tiver quem colha, vai se acabar-se ali. Mas quando tem quem colha, aí o trabalho prospera. Marcos 4:29 diz, então o lavrador veio imediatamente com a foice e o colheu. Então, aquele que
vai lavrar, que vai buscar. Aqui ele estava falando da colheita de trigo, né? Então, ali ele vai e traz, corta-o e traz, e volta com as mãos cheias. Nós vamos ver 3 verdades dentro aqui sobre o semeador. O semeador, semear é o quê? É obedecer. Esse é o primeiro ponto. Jesus nos envia para fazer discípulos, como a gente vê em Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o que ele falou para os seus discípulos. Vai, faz discípulos em todas as nações. Então, não importa a nação, não importa o lugar, o semeador tem que ir, tem que plantar, tem que lançar a semente. Mas quem faz crescer é Deus. Então, semear é confiar na semente. É a segunda coisa que nós vamos falar. A palavra, ela tem vida nela. Então, o semeador, ele confia, porque aquela palavra, ela tem vida. Então, não é a nossa eloquência, não é o nosso conhecimento que vai salvar alguém, não. Quem salva é o poder da palavra de Deus. Pedro, 1 Pedro 1:23, ele diz, porque vocês têm uma nova vida. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhe deram se desfalecerá, se acabará. Então ele diz, olha, a vida que vocês têm em seus pais natural, vai ter um tempo que esse corpo de vocês vai morrer, vai se acabar-se. Mas a vida que vocês têm em Cristo, essa não morre, vive eternamente. Então esta vida nova durará para sempre, pois provém de Cristo, a mesma, a mesma sempre, viva de Deus nos homens. Então essa mensagem, ela é viva e ela sempre, ela vem de Deus para os homens. Não é algo nosso, não é mérito nosso, vem de Deus. Então, nós não precisamos de truque. Deixa só o Espírito Santo usar. Não precisa você fazer malabarismo, fazer chamar a atenção. Não, deixa que o Espírito Santo é quem trabalha. Ele vai trabalhando lá dentro do interior e vai mudando as nossas vidas, transformando. E nós sabemos que Cristo fez isso nas nossas vidas. O terceiro, semear é ser fiel no pouco. É você ser fiel no pouco, no que Deus te dá. Paulo ele pregou e poucos creram ali naquela situação. Apenas ali Damares e outros creram ali e Dionísio, mas a semente ficou plantada. Então, mas aqueles poucos, ele marcaram a história. Mesmo quando parece que ninguém está ouvindo, pode ter certeza que a semente está sendo plantada. E logo após vai crescer. Então, a semente está caindo na terra. A gente não vê o que vai acontecer com ela ali. Alguém planta e sai, volta. E ali ela vai brotar. Durante aquele processo e passando aquele processo vai nascer as primeiras folhas. Então, o dever do cristão, o dever daquele que crê em Deus é levar a palavra. Então não desanime. O que você fala na escola, fala no trabalho, fala em casa, Deus está usando. Deus está fazendo com que essa semente ela venha brotar. Porque o crescimento é no tempo de Deus, e o tempo de Deus é o tempo certo. Não é o tempo nosso, é o tempo dele. O segundo ponto que nós vamos falar é o crescimento. Ele é a colheita que vem de Deus, né? Então, 1 aos Coríntios, de número 3, 6 a 9, diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então você tem que entender que
o poder está em Deus. Um planta, outro rega, mas o poder está em Deus. Ele é quem transforma, ele é quem capacita. Então temos que confiar em Deus. Jesus ele contou uma parábola do semeador que o homem lançava a semente. Ele dorme, ele levanta e ela cresce. Então, sem que ele saiba, sem que o homem veja, como a gente vê em Marcos 4:27, e foi embora. E enquanto os dias se passavam, a semente crescera sem a ajuda dele. Por que isso? Então, nós vamos ver aqui três porquê. Por que acontece isso? Então, porque a vida está na semente. A vida está na palavra. Não é em nós. A vida está na palavra. Então, é a palavra de Deus, não nossa eloquência. O capítulo 4 e o verso 28 diz: Pois a terra fez a semente crescer. Primeiro uma folha abriu o caminho, depois a primeira folha abriu e abriu o caminho. Né? Depois as espigas de trigo se formaram e finalmente o grão amadureceu nas espigas. Então, quem faz crescer é Deus, é a palavra. Então, a vida está na palavra, no Espírito de Deus, no Espírito Santo, que é a palavra. Assim como Cristo também é a palavra. Então, 2 diz porque Deus opera em silêncio. Muitas vezes o homem faz um alvoroço, mas Deus ele trabalha em silêncio. Então ele trabalha no coração do homem e ninguém muitas vezes percebe. Enquanto ele dormia, ele trabalhava no coração. Enquanto o homem está pensando que não está acontecendo nada, o tempo está passando, Deus está lá no coração, trabalhando e a semente sendo transformada. Marcos 4:27 diz: E foi embora, enquanto os dias se passavam, mas a semente cresceu, sem a ajuda dele, como a gente já leu esse texto. Então, a semente, ela é plantada, mas quem faz brotar, quem faz dar o crescimento é Deus. Temos que entender isso, que é Deus quem faz crescer. Mas por que a colheita é dele? Então, o Senhor da seara é quem produz os frutos. Como a gente vê, 9 de Marcos, né? 38 e 39. João, um dos seus discípulos, disse certa vez: Mestre, nós vimos um homem utilizando o seu nome para expulsar demônios. Nós lhe proibimos. Isso porque ele não é do nosso grupo. Então ali ele disse: ele não é do nosso grupo não e está lá expulsando demônio. E a gente proibiu dele fazer isso. Mas o que foi que Jesus respondeu? Não proíbam, disse Jesus, porque ninguém que faça milagres em meu nome se voltará logo depois contra mim. Então, temos que entender que o dono da obra é Cristo, é Deus. Então, não é você. Então, se está falando de Cristo, deixe que fale. Deixe que o Evangelho venha a ser pregado. Deixe que a palavra ela venha a ser espalhada para que venha a ter crescimento. Então, Paulo, em Atenas, ele saiu, mas Deus salvou Dionísio e Damares e outros. Às vezes o fruto demora, às vezes não vemos, mas Deus está trabalhando. Deus está no controle. O nosso papel é semear com fidelidade. O papel de Deus é dar o crescimento no tempo certo. Então, o papel nosso é semear. O papel de Deus é dar o crescimento no tempo certo. Gálatas 9 e Gálatas 6 e 9, para nós concluirmos, diz: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então diz, olha, a seu tempo ceifaremos. Então, é no tempo de Deus. Mas ele diz, olha, se vocês não tiverem desfalecido, então não desanime, continue perseverante, continue fazendo, que Deus, ele vai fazer o milagre, ele vai fazer acontecer. Então, pare de carregar
o peso do resultado nas costas. Querer o resultado, eu quero agora. Não. Descanse. Deus, ele não te chamou para converter ninguém. Ele chamou para você levar a palavra. Ele chamou para você anunciar a Cristo. Então, continue semeando. Uma conversa, um convite, um testemunho, uma oração e descanse. Quem convence é o Espírito Santo. Se você quer ser renovado com esse compromisso de semear, diga ao Senhor: Senhor, usa as minhas mãos para semear. Tira a ansiedade do resultado. E diga: eu confio no teu tempo. Que o tempo certo é do Senhor. E eu confio na tua colheita. Então, entregue ao Senhor. Então, não fique ansioso pela colheita, pelo que vai acontecer. Só leve. Só faça a sua parte. Que quem dá o crescimento é Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para nós permanecermos fiéis ao Senhor. E que a sua graça e o seu amor esteja sobre todos nós. Amém.